A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Eu sou a evangelista Simone e eu tenho uma palavra de vida para o seu coração. A leitura de hoje está no livro de Juízes, lá no início da Bíblia. Juízes, capítulo 6. Antes de ler o capítulo 6, eu gostaria de ler o último versículo do livro de Juízes, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Toda a situação que lemos no livro de Juízes se complementa nesta palavra, porque cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, e nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Aleluia, que devemos estar sempre na direção do nosso Deus, que quando andamos com as nossas próprias pernas da maneira que queremos, sempre vamos derrapar. E aí foi isso que aconteceu com o povo de Israel durante todo este período dos juízes. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, vinha em socorro deles em determinados momentos, quando o povo pecava, caía, sofria a servidão, a escravidão, e o Senhor ia, pela sua infinita misericórdia, depois do povo clamar a Ele, e enviava o socorro através de um juiz. E foi assim também no capítulo 6. Amém? Vamos fazer a leitura no versículo 1, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Prestou atenção? Por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Aleluia. Engrandecido seja o nosso Deus. É um quadro triste? Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales, né? Nós vivemos fases em nossas vidas, e quando não tomamos uma posição com Deus, quando não andamos com sinceridade e integridade perante o Senhor, isso acontece em nossas vidas. Não é diferente com o povo de hoje. Aleluia. Mas Deus tem sempre as suas ricas misericórdias, que são novas a cada manhã. Aleluia, para socorrer aquele que se arrepende. Amém? A palavra do Senhor diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Essa palavra já nos dá indícios, né, de situações que levaram o povo a essa servidão, né? Então, o povo de Israel pecou contra o Senhor. E nós sabemos que o pecado traz consequências, né? Lá no livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Para muitos ali naquele momento foi morte, mas para outros houve livramento. Mas nem sempre é assim. Então vigia. E o povo foi levado aí à escravidão por 7 anos. O Senhor permitiu que fosse subjugado. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo, não está indo adiante, e você diz: eu estou indo, eu estou orando, eu vou à igreja, eu não falto, eu vou à escola dominical, eu faço tudo o que tem que fazer. Mas, no versículo 2, nos dá também mais indícios e situações. O povo de Israel fez para si. Por causa dos midianitas, o medo entrou. Covas
que estão nos montes. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor nos escondendo. Essa é a realidade. Nós estamos nos escondendo, não permitimos a libertação, não entregamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, deixamos o Senhor agir em determinada área, ou pior ainda, vamos só pelas bênçãos, não vamos pelo abençoador. Não é verdade? E também diz que fizeram cavernas e fortificações. Quantos irmãos e irmãs estão na casa do Senhor, mas não permitem que Deus complete a obra. Não permitem que Deus arranque do seu coração raiz de amargura, falta de perdão e, às vezes, pecados ocultos. É uma realidade no nosso meio. Não podemos e não devemos fechar os olhos a isso. E isso acontece. O Senhor permite que o inimigo venha com toda a sua fúria contra essas vidas. E muitas vezes está sofrendo, está doente. Oh, aleluia, Jesus, misericórdia, Deus. Está com problemas em casa, está com problemas no trabalho, ou está sem trabalho e não sabe por quê. Se ajoelha, pede perdão ao Senhor, faça um exame, examine esse homem a si mesmo. Né? E não permita mais, se levante e diga: maior é o meu Deus, eu não vou temer não. Satanás, em nome de Jesus Cristo, você está repreendido. Por quê? Isso tudo aconteceu porque eles ficaram com medo, se esconderam, aleluia, e permitiram, porque quando nós damos a brecha, o inimigo entra com tudo, como está dizendo aqui, ó, veio em 3 frentes, e punham-se em campo. Isso é cara a cara. O inimigo às vezes está se colocando de uma forma agressiva, como um leão, rugindo mesmo, querendo te intimidar, querendo te envergonhar. Mas por quê? Porque você não está em uma posição perante o Senhor. E ele vinha, aleluias, aí nessas 3 frentes aí, e tomava tudo. Aí diz aí, ó, destruía a novidade da terra. Você planta, você busca, você ora, mas quando o Senhor envia a resposta, vem o inimigo e ceifa. Colocando na sua mente, você não vai conseguir. Quem é você? Para você, não tem o melhor, não. A sua vida vai ser sempre assim. E você está aceitando. O inimigo está minando a sua fé, está minando a sua mente, está tirando as suas forças, mas você não usa fé. Você não usa a autoridade que Deus te deu. E você está recebendo palavras negativas. Você está recebendo toda sorte de coisas malignas que o Senhor planta. E não é só na mente não, também é pelos olhos, porque o pecado vem pelo que vemos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desperta tu que dormes. Olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vigia os desejos da carne. Você tem domínio sobre todas as coisas, nada pode te dominar. E vigia na soberba da vida. Olha as vaidades. Acorda, desperta. Às vezes as coisas não estão acontecendo. O erro não está em Deus. Deus é perfeito. O erro não está na igreja. Apesar de ser feita por homens, aleluia, é a igreja de Cristo, é Cristo cabeça. Quando se respeita, quando se tem temor e tremor dentro da igreja, aleluia, Deus está presente, o Senhor se faz presente. Então, às vezes, o erro, certamente, na maioria das vezes, está conosco. E ainda diz a palavra do Senhor que eles vinham como gafanhoto. Nós sabemos que gafanhoto é devorador, sai destruindo tudo. Sai destruindo tudo. Não permita que a sua vida chegue a esse ponto. E ainda diz, entravam na terra para destruir. Você não é leigo, você sabe que o inimigo, o ladrão, veio senão para roubar, matar e destruir. Desperta, não dê brechas. Clame ao Senhor, clame pelo sangue de Jesus. Clame em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o povo clamou e Deus enviou um profeta, ao qual disse, ó, o Senhor disse, ó, eu já te tirei do Egito, eu já te fiz subir da escravidão, da servidão. Às vezes somos nós que nos colocamos em jugo, irmãos. Nós que voltamos
Como diz a palavra do Senhor lá na carta de Pedro, o cão voltou a lamber o vômito, a porca lavada voltou à sujeira. É nós que buscamos. Vigie, irmão e irmã, Jesus está voltando. E o Senhor disse: livrei da mão dos egípcios, do poder de Satanás, te livrei já fiz tudo por você, já expeli de diante de vós e te dei a terra. O Senhor está dizendo que já te abençoei, já está abençoado. E o Senhor diz no final, no versículo 10, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí o Senhor diz, eu já entreguei na mão de vós, eu já dei de tudo. Aí a história continua, o Senhor levanta Gideão. E Gideão, na sua simplicidade, Gideão não deixou de fazer as suas coisas. Alguns dizem, covarde, estava malhando trigo lá no lagar das uvas, em lugar impróprio, mas ele estava fazendo. Ele não se intimidou, ele não foi para a caverna como os outros, não se fortificou, não se escondeu, não. Ele continuou fazendo a parte dele. Glorificado seja o nome do Senhor. E por isso o anjo do Senhor veio a ele e disse, tu és um varão valoroso. Deus é contigo. Aí ele disse, né? Porque muitas vezes não entendemos. Por que então isso tudo nos sobreveio? Por que isso tudo nos sucede? Deus não já fez? Deus não é o nosso Deus? Ele nos desamparou? Aí então o Senhor diz a ele, vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei eu? Então, Deus conta contigo para desfazer as obras de Satanás, para quebrar julgos sobre as vidas, para libertar a tua família, para libertar o povo que ainda continua cativo, o povo que ainda está cego, o povo que tem ouvidos, mas não ouve. Deus conta com você, para que você venha fazer a obra. Aí ele diz ainda, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre de Manassés. Não desprezais o dia dos pequenos começos. Use o que você tem. Aleluias. Porque Deus há de ser contigo e você vai envergonhar Satanás. Porque Satanás não pode envergonhar o povo de Deus. A vitória é nossa. Ainda que ele se levanta para cair. E quando Gideão, aleluias, tomou posse, aleluias, creu, Deus é comigo e eu vou para cima. Aleluia, Deus concedeu a vitória e os midianitas foram derrotados, aleluia, para a glória do Senhor Jesus. E Gideão teve ainda um momento com o Senhor e no versículo 24 ele diz assim, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é a paz, Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. Amém? A primeira coisa, quando o Senhor nos restaura, é a paz de Deus esteja com todos nós, amém? A paz de Cristo guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus, a paz de Deus guarde os teus pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus, amém? Que Jesus possa te dar paz em todos os momentos, ainda que você esteja em guerra, teu coração esteja em paz, porque o teu coração tem que estar em Deus. Aleluia. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Deus te esclarecerá, Jesus te fortificará, o Espírito Santo vai te ajudar em todas as coisas. Então, ser forte e corajoso. O Senhor é contigo, o Senhor é quem vai à frente e a batalha não é sua, senão do Senhor. Assim disse o Senhor a Josafá, que a peleja não é sua, mas sim de Deus. Aleluia. Crê tão somente e tome posição perante o Senhor. Faça como Josafá, jejue, busque a face do Senhor, adore, relembre as promessas antigas e declare a sua dependência dizendo, Senhor, em nós não há forças, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que o Senhor te abençoe em tudo. Esta foi mais uma palavra de vida para o seu coração. A paz do Senhor Jesus. A graça e a paz.